Shalom, queridos! Leitura bíblica, hoje dia 14 de julho, nosso texto está no livro de Josué, capítulo 20 e capítulo 21. Vamos lá? Falou mais Yahvé a Josué dizendo, fala aos filhos de Israel, dizendo, apartai para vós as cidades de refúgio, de que vos falei pelo ministério de Moisés, para que fuja para ali o homicida, que matar alguma pessoa por erro e não com intento, para que vos seja um refúgio do vingador do sangue. E fugindo para alguma daquelas cidades, por-se-á à porta da cidade, e proporá as suas palavras perante os ouvidos dos anciãos da tal cidade. Então tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar, para que habite com eles, e se o vingador do sangue o seguir, não entregarão na mão o homicida, porquanto não feriu a seu próximo com intento e não aborrecia dantes. E habitará na mesma cidade, até que se ponha a juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então o homicida voltará e virá à sua cidade e à sua casa, a cidade de onde fugiu. Então apartaram Quedes na Galileia, na montanha de Naphtali, e Siquém na montanha de Efraim, e Quiriate-Arba, esta é Hebron, na montanha de Judá. E da além do Jordão, de Jericó para o oriente, apartaram Bezer, no deserto, na campina da tribo de Ruben, e Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. Estas são as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para o estrangeiro que andasse entre eles, para que se acolhesse a elas todo aquele que ferisse alguma pessoa por erro, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até se pôr diante da congregação. Josué capítulo de número 21. Então os cabeças dos pais dos levitas se achegaram a Eleazer, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, e falaram-lhes em Siló, na terra de Canaã, dizendo, Yahvé ordenou pelo ministério de Moisés que se nos dessem cidades para habitar, e os seus arrebaldes para os nossos animais, pelo que os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, conforme o dito de Yahvé, estas cidades e seus arrebaldes. E saiu a sorte pelas famílias dos coatitas e aos filhos de Arão, o sacerdote, dentre os levitas, caíram por sorte da tribo de Judá e da tribo de Simeão e da tribo de Benjamim 13 cidades. E aos outros filhos de Coate caíram por sorte das famílias da tribo de Efraim e da tribo de Dan e da meia tribo de Manassés 10 cidades. E aos filhos de Gerson caíram por sorte das famílias da tribo de Issacar e da tribo de Azer e da tribo de Naphtali e da meia tribo de Manassés em Bazã 13 cidades. Aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, da tribo de Gade, da tribo de Zebulon, 12 cidades. E deram aos filhos de Israel, aos levitas, estas cidades os seus arrebaldos por sorte, como Yahvé ordenara pelo ministério de Moisés. Deram mais, da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão, estas cidades que por nome foram nomeadas, para que fossem dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, dos Levi e dos filhos de Levi, porquanto a primeira sorte foi sua. Assim, lhes deram a cidade de Arba, do pai de Anak, esta é Hebron, no monte de Judá, e os seus arrebaldes em redor dela. Porém, o campo da cidade e as suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné, por sua possessão. Assim, os filhos de Arão, o sacerdote, deram a cidade de refúgio do homicida Hebron e os seus arrebaldes, e Líbina e os seus arrebaldes, e Jatir e os seus arrebaldes, e Estemoa e os seus arrebaldes, Olom e seus arrebaldes, Debir e seus arrebaldes, e Aim e os seus arrebaldes, e Jutá com seus arrebaldes, Bet-Semes e os seus arrebaldes. 9 cidades destas duas tribos, e da tribo de Benjamim, Gibeão e os arrebaldes, Gebá e os arrebaldes, Anatote e os arrebaldes, Almon e os seus arrebaldes, 4 cidades. Todas as cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, foram 13 cidades com seus arrebaldes. E as famílias dos filhos de Coate
levitas que ficaram dos filhos de Coate tiveram as cidades da sua sorte por tribo de Efraim, e deram-lhe Siquém, cidade de refúgio do homicida, e os seus arrebaldes no monte Efraim, e Gezer e os seus arrebaldes, e Quibzaim e os seus arrebaldes, e Bet-Horon com seus arrebaldes, 4 cidades. E da tribo de Dan, Euteque, com seus arrebaldes, Gibeton e os seus arrebaldes, Aijalon e os seus arrebaldes, Gat-Rimon e os seus arrebaldes, 4 cidades. Da meia tribo de Manassés, Taanaque e seus arrebaldes, Gat-Rimon e seus arrebaldes, 2 cidades. Todas as cidades para as famílias dos demais filhos de Coate foram 10 e os seus arrebaldes. Aos filhos de Gerson, das famílias dos levitas, Golã, da meia tribo de Manassés, cidade de refúgio do homicida, em Bazã, e os seus arrebaldes, e Beesterá, que com seus arrebaldes, 2 cidades. Da tribo de Issacar, Quizião e seus arrebaldes, Daberate com seus arrebaldes, Jarmute e os seus arrebaldes, Enganim e os seus arrebaldes, 4 cidades. Da tribo de Azer, Misal e os seus arrebaldes, Abdom e seus arrebaldes, Eucate e seus arrebaldes, Reob e os seus arrebaldes, 4 cidades. Da tribo de Naphtali, Quedes, cidade de refúgio do homicida na Galileia e os seus arrebaldes, e Amot-Dor e os seus arrebaldes, e Cartã e os seus arrebaldes, 3 cidades. Todas as cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, foram 13 cidades com seus arrebaldes. As famílias dos demais filhos de Merari, dos levitas, foram dadas da tribo de Zebulon, Joquineão e seus arrebaldes, Cartá e seus arrebaldes, Dímina e seus arrebaldes, Naalau e seus arrebaldes, 4 cidades. Da tribo de Ruben, Bezer e seus arrebaldes, Jaza e seus arrebaldes, Quedemote e seus arrebaldes, Mefaate e seus arrebaldes, 4 cidades. E a tribo de Gade, Ramote, cidade refúgio, e seus arrebaldes. Em Gileade e seus arrebaldes, e Manaim e seus arrebaldes, Esbom e os seus arrebaldes, Jazer e os seus arrebaldes, 4 cidades. Todas estas cidades foram dos filhos de Merari, segundo as suas famílias, que ainda restavam, das famílias dos levitas. E a sua sorte, 12 cidades. Todas as cidades dos levitas no meio da herança dos filhos de Israel foram 48 cidades e seus arrebaldes. Estavam essas cidades cada qual com os seus arrebaldes em redor delas. Assim estavam todas estas cidades. Desta sorte, deu Yahvé a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. E Yahvé lhes deu repouso em redor, conforme tudo quanto jurara a seus pais, e nenhum de todos os seus inimigos ficou em pé diante deles. Todos os seus inimigos Yahvé deu na sua mão. Palavra alguma falhou de todas as boas palavras que Yahvé falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Hoje nós vamos iniciar o livro de Atos, no capítulo de número 1. Livro de Atos, no Novo Testamento, após os 4 evangelhos. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai que, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João Batista batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntando-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder,
mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas filho de Tiago. Todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse: Varões e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Porque foi contado conosco, alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade e, precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Acéldama, isto é, campo de sangue, porque no livro dos Salmos está escrito: Fique deserta a sua habitação e não haja quem nela habite. Tome o outro o seu bispado. É necessário, pois, que, dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram 2, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes 2 tens escolhido para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Agora, livro de Jeremias, hoje o capítulo de número 10. Ouvi a palavra que Yahvé vos fala a vós, ó casa de Israel. Assim dizia Yahvé: Não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos de artífice, com machado. Com prata e ouro enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. São como palmeira, obra torneada, mas não podem falar. Necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm o poder de fazer bem. Ninguém é semelhante a ti, ó Yahvé. Tu és o grande, e grande é o teu nome em força. Quem te não temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isso só a ti pertence. Porquanto entre todos os sábios das nações e entre todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Mas eles todos se embruteceram e se tornaram loucos. Ensino de vaidades é o madeiro. Trazem prata estendida de Tarsis e ouro de Ufaz. Trabalho do artífice e das mãos do fundidor. Fazem suas vestes de azul celeste e púrpura. Obra de sábios são todos eles.
Mas Yahvé Deus é a verdade, Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhes direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo deste céu. Ele fez a terra pelo seu poder, ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria, e com a sua inteligência estendeu os céus. Fazendo ele soar a voz, logo há ruído das águas no céu, e sobem os vapores da extremidade da terra. Ele faz os relâmpagos para a chuva e faz sair o vento para os seus tesouros. Todo homem se embruteceu e não tem ciência. Envergonha-se todo fundidor da sua imagem de escultura, porque uma imagem fundida mentira é, e não há espírito nela. Vaidade são, obra de enganos. No tempo da visitação virão a perecer. Não é semelhante a estes a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas, e Israel é a vara da sua herança. Yahvé dos exércitos é o seu nome. Ajunta toda a tua mercadoria, ó habitante da fortaleza, porque assim diz Yahvé: eis que desta vez arrojarei, como se fora com uma funda, os moradores da terra e os angustiarei, para que venham a senti-lo, dizendo: ai de mim, por causa do meu quebrantamento, a minha chaga me causa grande dor, e eu tinha dito: certamente isto é enfermidade que eu poderei suportar. A minha tenda está destruída, todas as minhas cordas se quebraram. Os meus filhos foram-se de mim e não existem. Ninguém há mais que estenda a minha tenda e que levante as minhas cortinas, porque os pastores se embruteceram e não buscaram a Yahvé, por isso não prosperaram e todos os seus gados se espalharam. Eis que vem uma voz de fama, grande tumulto da terra do norte, para fazer das cidades de Judá uma assolação, uma morada de dragões. Eu sei, ó Yahvé, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir de seus passos. Castiga-me, ó Yahvé, mas com medida, não na tua ira, para que não me reduzas a pó. Derrama a tua indignação sobre as nações que te não conhecem e sobre as gerações que não invocam o teu nome, porque devoraram a Jacó, devoraram-no, consumiram-no e assolaram a sua morada. Amém? Vimos então os nossos textos de hoje, ali em Josué, nós aprendemos algo importante. As pessoas que estavam na cidade refúgio, elas eram libertas quando o sumo sacerdote morria. Jesus é o sumo sacerdote perfeito, não há nenhum sobre ele. E quando ele morreu, veio sobre todos os que estavam condenados e culpados o perdão e a libertação. Que nós possamos crer nessa palavra, porque também esse texto em Josué diz que todas as palavras que o Senhor liberou se cumpriram, nenhuma falhou. Que nós possamos crer nisso, que a palavra do Senhor não falhará. E em Atos, no capítulo 1, nós vimos que quando Deus escolhe alguém, não é necessário currículo, porque aquilo que agrada os homens não é necessariamente o que toca no coração de Deus. O texto dá um pequeno currículo sobre a vida de José, diz que ele chamava Barsabás, o justo, mas sobre Matias não diz nada, apenas o seu nome. E ele é que foi o escolhido por Deus. Então que nós possamos entender que muitas vezes o nosso currículo só tem valor para o homem, para Deus é totalmente diferente. E em Jeremias, no capítulo 10, não há sombra de dúvidas do que esse texto está falando. É impossível não entender que o texto de Jeremias está falando sobre as imagens de escultura. Elas não devem ser adoradas, idolatradas, cultuadas, não se deve se encurvar diante delas. Elas não têm poder algum, nem de fazer mal, nem de fazer bem. Não andam, não falam, não cheiram, não veem, nada. Obra das mãos de artífices. Está claro que o Senhor abomina a idolatria. Ele detesta.
os ídolos. Que nós possamos fazer um exame da nossa consciência e entender se não há ídolos na nossa vida. Amém? Vamos orar? Pai Santo, maravilhoso, bendito, fiel, justo, Deus de poder, Deus de honra, Deus de glória, nós te louvamos e bendizemos pelo teu zelo e pela tua misericórdia. Pai querido, pedimos a ti que esta palavra do Senhor que diz que nenhuma das tuas palavras, das tuas promessas caiu, nenhuma delas se corrompeu ou pereceu, mas todas se cumpriram. Pai, que todas as palavras que um dia o Senhor já liberou sobre as nossas vidas possam vir nos trazer paz e restauração. Em nome de Jesus, queremos servi-lo com a confiança de que o Senhor está agindo de forma presente em todas as áreas da nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Shalom!